Muito bem, queridos. É um prazer estar desenvolvendo esse material com os alunos do IFE. E ok, pessoal, o meu nome é André Furtado. Eu sou designer, ilustrador, fotógrafo, escultor e desenvolvedor de conteúdo. E sou professor do IFRS do Campus Alvorada, do Rio Grande do Sul. Tá? Então, sou colega de vocês e fui convidado por um amigo meu, que é o Nadson, professor Nadson, e a gente se conheceu aqui no Rio Grande do Sul, né, na cidade de Pelotas, já faz alguns anos, né? E o Nadson, então, me convidou para entrar nesse projeto, né? E a gente vai então trabalhar juntos, né, na construção da imagem, né? Comigo, o que vocês vão trabalhar? A gente vai trabalhar principalmente, né, a ilustração, né, que vai ser o nosso primeiro módulo, né, o tema do nosso primeiro encontro. Né? Por que a ilustração? A ilustração ela é muito importante. A gente usa a ilustração como uma forma de comunicação, né, em primeiro lugar. Tá? Mas a ilustração ela vai estar presente na construção, né, da figura humana, ela vai estar presente no desenvolvimento de peças, né, no desenvolvimento do design de produto, né, na organização do espaço bidimensional, espaço tridimensional, né, no desenvolvimento de peças. Então, a ilustração está presente na escultura, tá? A ilustração ela está presente, né, no desenvolvimento, né, de materiais cenográficos, né, como esse capacete aqui, tá? A ilustração, né, ou então essa coroa, né, da Nefertiti, né, que eu construí, tá? Ou, tá, da confecção, né, de um punhal, de uma faca, né? Ou, por exemplo, na construção de um arco e flecha, né? Esse arco e flecha teve que ser desenhado primeiro, né? Enfim. Então, a ilustração ela é muito importante, né, nessa organização do espaço, né, da forma, né, na construção da forma. Né? É a partir da ilustração que você pode definir, por exemplo, o processo de fabricação de um produto, de uma peça. Né? Então, mesmo uma caneta, né, um dia ela foi um desenho, ela foi uma ilustração. Né? De forma que, seja na escultura, seja na construção de um desenho, de uma pintura, seja na produção de material cenográfico, né? São muitas as áreas. A fotografia utiliza a ilustração, né? O cinema utiliza a ilustração, então a produção de vídeo, né? Enfim, então a ilustração está presente em muitas das áreas que são do nosso atual interesse. Né? E eu escolhi, então, a ilustração como sendo o nosso primeiro módulo. Né? Nós vamos fazer cerca de 5 encontros iniciais, tá? Todos eles em torno de 50 minutos, né, de hora aula. E aí eu vou apresentar para vocês a minha forma de trabalho, eu vou apresentar para vocês os materiais que eu utilizo, tá? As ferramentas que eu utilizo, mas eu quero que todos fiquem muito tranquilos, tá? Porque nós só vamos trabalhar com materiais acessíveis. Eu até posso mostrar para vocês, tá, um pouco
de alguns instrumentos, né, mais técnicos, mais específicos, que eu de fato uso, tá? Como esses instrumentos aqui, tá? Que são específicos, né, para modelagem, né, para escultura, né, de figura humana ou de criação de personagens, né? Enfim, mas a minha filosofia de trabalho com vocês vai ser a de utilizar exatamente o mínimo, tá? Para economia de dinheiro, para economia de tempo, né, do deslocamento, né, forçar vocês a se deslocar para comprar algum tipo de material. Então eu vou tentar trabalhar com vocês com coisas que vocês tenham em casa. Tá? Essa vai ser a minha prioridade de organização dos nossos conteúdos. Tá? Enfim, de qualquer forma, com o tempo, né, e a partir de um ponto em que a gente já puder voltar para aulas mais presenciais, em que vocês tenham acesso ao campus de vocês, tá? E que esse projeto tenha caminhado mais para frente, a gente já esteja num outro momento, que não seja o momento da pandemia, né, em que vocês vão estar em casa. Aí a gente parte para materiais mais específicos, né? Aí eu vou poder falar um pouco sobre o que é o biscuit, o que é uma plastilina, né? Que é esse material aqui, que é muito parecido com a massinha de criança, né? De modelar, que é bastante acessível, um material bem mais barato, né? Isopor, né? A gente vai trabalhar muito com isopor. Isopor é a base, né? Por exemplo, a base para a construção dessa escultura aqui do Baby Groot, por exemplo, a cabeça dele foi uma cabeça feita de isopor. Tá? Então, isopor vai ser importante que a gente tenha, né? Uma cola de EVA, né? Para colar o isopor também vai ser algo importante para que a gente possa ter. Né? Então, alguns materiais a gente vai ter que ter. Tá? Papel, por exemplo. Tá? Papel, a gente não vai utilizar nada diferente do que o Chamex, né? Um papel que é vulgar, né? Que é muito, muito barato, muito acessível, né? Na verdade, esse aqui não é nem o Chamex, né? Esse aqui é um chamequinho, o Seninha, né? Que é muito fácil de encontrar em qualquer papelaria, né? Papel de baixa gramatura, né? Que é o peso do papel, tá? Ou a espessura do papel, propriamente dita. Tá? Nós vamos trabalhar com borracha branca, tá? Eu prefiro trabalhar com a borracha branca, no caso eu utilizo caneta borracha, né? Mas não é obrigatório que se tenha caneta borracha, ela só é útil porque a manipulação dela, né, ela é mais fácil, né, de você ir ali e segurar como se você segurasse um lápis. Nós vamos falar de pincéis, nós vamos falar de tintas, né? Nós vamos falar de instrumentos, ferramentas, por exemplo. Eu não gosto muito de usar o apontador, tá? Eu uso mais o estilete, né, a lâmina, né? Então eu utilizo a lâmina para fazer, né, o apontamento, né, dos meus lápis. Né? Lápis também é importante, tá? Saber entender um pouquinho como é que funciona o lápis. Né? Esse é um lápis de grafite, né? Nós podemos ter de diversas marcas, né? Não precisa ser uma marca muito cara. Né? O mais importante do grafite para a gente saber é que o grafite ele possui uma gramatura de dureza. Tá? Essa régua, né? Essa gradação de dureza, ela vai do mais duro até o mais macio. Tá? Então, os lápis que são duros são os lápis de classificação H, os lápis que são macios são os lápis de classificação B. Tá? O HB é um lápis neutro, tá? Ele não está no zero, né, dessa régua, ele não é nem macio e nem duro. Tá? Então você tem o 9H,
o 8H, o 7H, o 6H, o 5H, o 4H, o 3H, o 2H, o H, o HB, que é o 0. Depois você tem os macios, né? Então você começa com o B, que equivale mais ou menos ao antigo número 2. Tá? Então é bem comum ainda você encontrar lápis número 2. Tá? O lápis número 2, então, ele é o B, é o 1B. Tá? Que já é um lápis mais macio que o H, mas ele ainda serve para o esboço. Tá? Então, por exemplo, esse lápis aqui, que é o lápis que eu vou trabalhar aqui com vocês nessa nossa aula, ele é um lápis 2B. Desculpe, é um lápis 2, número 2, que equivale ao lápis B. Normalmente eu trabalho com a lâmina para o meu grafite ficar comprido, de forma que eu vou apontando ele com uma lixinha de unha, né? Essas lixas de mão, e ele fica bem apontadinho, né? E eu consigo ter uma precisão maior no meu traço. Tá? Bom, em termos de mais para frente, né, a gente vai hoje não, mas nesse primeiro conjunto de aulas a gente vai trabalhar a escultura. Tá? Como é que vai ser a minha metodologia com vocês? Nós vamos trabalhar na parte de ilustração a construção geométrica do rosto humano, tá? Mais especificamente no mangá. Tá? Então, como que se constrói um rosto em mangá. A gente vai ver a vista frontal do rosto e a vista lateral do rosto. Tá? Para que isso? Tá? Quando você vai fazer uma escultura, tá? Você precisa ter a vista frontal para você fazer a construção da face, e para você dar o volume você precisa no mínimo de ter a vista lateral do personagem, né? Senão você não consegue depois partir para o 3D, né? Partir para a modelagem 3D. Tá? Então, como é que a gente chega nesse tipo de resultado, né? A partir, né, de uma massinha, né? Ou a partir de um durepox, né? Ou a partir de uma massa de biscuit. Tá? Enfim, então a gente começa criando a estrutura interna. Tá? Para economia de material, por mais que esses materiais sejam acessíveis, né, eles não são tão caros assim, tá? É muito mais barato se você tiver um miolo que seja de isopor, por exemplo. Tá? Então, eu compro placas de isopor e eu marco a placa de isopor, corto pedaços, né, e faço, né, a junção com a cola de EVA. Tá? Depois eu modelo, né, faço uma bola. Né? Aliás, você pode começar a partir de uma bola de isopor. Tá? Mas na falta de uma bola de isopor, você pode usar placas de isopor para você compor o miolo do seu personagem. Tá? Bom, mas a gente vai partir da ilustração, vista frontal e vista lateral. Da ilustração a gente vai partir para a pintura. Vamos pintar a nossa ilustração. Então a gente vai ter uma aula de 50 minutos em que a gente vai trabalhar a pintura dessa figura. Depois a gente vai partir para o 3D, a gente vai partir para a modelagem. Tá? Eu não vou usar o biscuit ou o durepox, tá, com vocês. Eu vou usar um material que é a plastilina, tá, que é a massinha de modelar. Tá? Hoje aqui, especificamente aqui no sul, tá um dia, apesar de ser verão, né, tá um dia um pouquinho mais frio, né, tá marcando cerca de 16, 17 graus aqui, então a plastilina está um pouco dura. Né? Então o que eu faço? Eu começo a esquentar a plastilina com a mão, tá? E ela vai aos pouquinhos ficando mais macia, mais maleável. Tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Eu vou falar
esse tipo de detalhamento com vocês mais para frente. Tá? A gente vai falar de tintas, né, também aos pouquinhos. Para cada aula dessas, né, a gente vai ter vai ter tintas que são específicas, né? Então, por exemplo, né, aqui a gente tem uma tinta acrylex, né, uma tinta acrílica e uso de esmalte. Tá? Então, tem muita aplicação de esmalte. Tá? Então, o designer, né, o modelador, tá? É importante que o modelador trabalhe também com esmaltes, né, com cores específicas para a gente fazer detalhes específicos, né, das nossas peças. Tá? Então, essa coroa aqui da Nefertiti, por exemplo, tá? Eu desenvolvi para um ensaio fotográfico, né? E ela é toda feita de papelão. Né? É muito leve. Tá? Obviamente, isso foi feito para ser modelado na cabeça de uma menina. Tá? Então eu peguei a fita métrica, medi a circunferência da cabeça da modelo, tá? E eu fiz especificamente, tá, para caber na cabeça dessa menina. Então em mim essa coroa simplesmente ela não entra, né? Ela não cabe, minha cabeça é bem maior do que a da menina que modelou para mim. Tá? Mas é papelão. E a minha naja, né, essa cobra, né, ela foi feita com um arame 10, né, modelada com um arame 10 e preenchida com Durepox. Tá? Ok. De forma que é possível fazer, né, peças, né, das mais variadas, né, para confeccionar peças cenográficas, né, que são leves, né, mas de qualquer forma você tem que considerar tamanho, você tem que considerar o acabamento, você tem que considerar, por exemplo, um punhal como esse, né, você tem que considerar a empunhadura do punhal, né, mas tudo isso aqui é feito de papelão, né, barbante. Tá? Então aqui foi usado um barbante comum, né, barato, né, é algo que também se encontra em papelaria, né, tinta spray, madeira balsa, elásticos, né? Então, ok? É funcional, tá? É físico, tá? Mas não é pesado, é leve. Tá? Claro que precisa tomar cuidado, não pode deixar cair porque ele acaba quebrando, né? Mas são materiais que são muito possíveis, né? Muito viáveis de serem produzidos, né? Para que a gente faça um enriquecimento muito interessante, né? Muito importante, né? da nossa cenografia e da nossa produção, né, teatral ou produção cinematográfica. Né? Como é o caso, por exemplo, desse capacete aqui, né, que é baseado no filme de ficção científica, né, dos anos 60, o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tá? E ele é também, né, claro, não vai caber com óculos, né, mas enfim, ele foi produzido, né, para uma série de fotos, né, a partir, né, de prints que eu dei no Google, né, de como é que era o capacete do filme. Ok? Bom, então, esses materiais, né, você encontra em qualquer papelaria. Né? Compasso, lâmina, tá? Pincéis, papéis, tintas, né? Tinta acrílica, tá? Guache, esmalte de unha, são, sabe, materiais muito baratos, né? Pentel, ela tem essa linha de aquarela que é muito baratinha, tá? E atende perfeitamente às nossas necessidades, né? Como eu vou demonstrar para vocês nas próximas aulas. Okay? Enfim, vamos ter que ter arame, tá? Em algumas situações, né? Por exemplo, esse aqui
é um arame número 16, mas, que é mais estrutural, ele é mais grosso, né? Mas a gente vai trabalhar também com arame número 10, com arame número 8, que é bem fininho, né? Para fazer as emendas das estruturas. Então, para que eu tivesse esse resultado aqui do Baby Groot, por exemplo, né, eu tive que fazer o esqueleto dele primeiro, e esse esqueleto ele foi feito com arame 16. Tá? A cabeça dele foi feita com isopor. Tá? Só por fora, então você tem uma casca por fora que é, né, feita de biscuit. Okay? Bom, então a gente vai começar, tá, primeiro com a aula de ilustração, construção da figura humana, né? Eu vou agora trocar a câmera de posição para que vocês possam acompanhar melhor o meu processo construtivo. Tá? Vou pegar aqui uma folha de papel em branco, é uma folha 4, tá? Como já falei, é um chamequinho, né? É um ceninha. A gente vai usar, tá, o lápis B, tá? Mas poderia ser o HB, poderia ser o H, talvez fosse até melhor se a gente estivesse usando o H, mas eu estou usando o B porque o B equivale ao número 2, e o número 2 é um lápis muito comum, tá, de ser utilizado, de ser encontrado como material escolar, em papelarias, é um lápis bastante barato e muito fácil de ser encontrado. Então, lápis número 2, apontado, no meu caso, com lâmina, tá? Se vocês não tiverem muita experiência com a lâmina, aí sim recomendo usar o apontador. Mas, não sei se dá para vocês verem aqui, tá? Normalmente eu corto, tá, com cortes longos, tá? De forma que o meu lápis fique bem fininho, né, e com uma ponta bastante comprida. Tá? Enfim. Ok? Vou desligar a câmera agora para a gente iniciar o processo de construção da geometrização da figura humana.